Glória a Deus. Obrigado. Gênesis 21. Eu agradeço para o pastor Jorge Luiz, São Jorge. Ele está na caminho dele para casa, quando veio lá perto do. Ele é uma construção nova ali. Ele feliz em rever o Senhor. Segunda vez que o Senhor vem aqui. Segunda vez que o Senhor vem aqui, né? Não. Primeira vez, né? Que o Senhor vem aqui. Fico feliz. Vai ser o Senhor pela primeira vez aqui. Deus em Cristo abençoe a todos também. Nosso baterista. O Senhor Barulho também. Vamos louvar agora. Deus em Cristo abençoe também. Pastor Robson de casa já, o príncipe. Deus em Cristo abençoe a todos. Gênesis 21, quem achou, diga que eu achei. Está escrito assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. Verso de número 2: e concebeu Sara, e deu a Abrão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera de Sara, e dara Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 88 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Verso 6 é o tema desta campanha, e se inicia ao dia de hoje. E disse Sara: Deus lhe tem feito riso, e todo aquele que ouvir, se ria comigo. E disse mais: que diria Abraão? Que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Verso de número 8, finalizo aqui. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Repita comigo: promessa. Está fraco comigo: promessa. Não tem prazo de validade. Olha para alguém do outro lado e diga: se prepara para você voltar a sorrir de novo. E você tem mão direita e esquerda para Jesus nessa noite, né? Graças a Deus. Deus seja louvado nessa noite. Se assenta dando glória nessa noite. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Meus irmãos, todos lemos o texto sagrado nesta noite. No livro de Gênesis, capítulo de número 21. É necessário que nós retrocedemos ou voltamos um pouco mais dentro dessa história do patriarca por nome de Abrão. A narrativa bíblica vai nos informar nesta noite. O Senhor se apresentou a Abrão certa feita. Abrão está dentro da sua casa, dentro da sua tenda. Junto com ele agora tem o seu sobrinho por nome de Ló. A narrativa bíblica vai informar na noite de hoje. O Senhor se apresenta para Abraão e diz: Abraão, é necessário você sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela, porque eu, Senhor, irei fazer coisas grandes na sua vida. A narrativa vai dizer nesta noite: assim como Deus ordenara, Abraão, ele vai sair do meio da sua parentela. Olhando para dentro desse texto, nós iremos entender que existem duas promessas. Promessa que está na condicional e promessa que está na incondicional. Pastor Jerônimo, o que seria isso? É fácil. Promessa que está na incondicional foi aquela que foi realizada em Atos dos Apóstolos. Deus olhou para o olho por nome de Saulo de Tarso e Deus falou assim: olha, Ananias, ele para você não vale nada, mas para mim ele é um vaso escolhido. Na ótica humana, as pessoas olhavam para Saulo e diziam: não vale nada. Mas Deus olhou e disse: para mim é vaso escolhido. Observe que Deus poderia escolher outros homens dentro da Bíblia, mas Deus vai escolher Saulo, perseguidor, matador de crente. Olhamos para isso e nós entendemos: promessa que está na incondicional. Pastor Jerônimo, e qual é a promessa que está na condicional? Foi esta que foi verbalizada sobre a vida de Abraão. Deus olhou para Abraão e disse: sai do meio da sua terra, ou da sua terra e do meio da sua parentela. Deus dá uma condição para que a promessa venha acontecer na vida de Abraão. Observe o texto, a
A promessa é sair do meio da sua parentela. Olhando para a Bíblia, eu vou entender agora que Deus disse para Abraão: é eu e você e mais ninguém. Só que o texto vai dizer: o sobrinho de Abraão, ele vai olhar para Abraão e ele entende. Abraão, ele tem promessa. Titio tem contato com Deus. Titio, ele tem um vínculo muito forte com Deus. Até porque que Deus chama de Abraão de amigo. Deus chama Noé também de amigo. E quem é amigo de Deus não fica desprovido. Quem é amigo de Deus não fica, aleluia, frustrado. Olhando para isso, o logo olhou e disse: a promessa é de te prestar todo mundo. Mas aí eu vou contar, não tem a promessa, porque eu agora entendi uma coisa: se Deus abençoar Titio, eu também vou ser respingado pelas
chamar Sara. Observa o texto. Abraão tinha serviçais, Abraão tinha domésticas, Abraão tinha mulheres que trabalhavam dando suporte a Sara, mas quando os três anjos se apresentam na porta da tenda, Abraão diz: Sara, vem cá por favor. Eita, é forte, visita especial. Só que o texto vai dizer, quando os três se apresentam, Abraão pergunta: o que tu faz aqui, meu Senhor? Eram três, só que Abraão chama de meu Senhor. Eram três, só que Abraão chama meu Senhor. E o que é isso, pastor João? Teofania, aparição de Deus aonde? Na porta da tenda. E quando que era Deus, Abraão não vai pegar qualquer um para servir a Deus. Então o quê? Eu vou pegar o de melhor da casa. Porque a costela não é costela, osso do meu osso. Faz um bolo rápido, Sara. Porque quem está de fora não é anjo, é Deus. Se Deus desceu do céu, vem para a terra, tem um mistério nesse lugar hoje. Aí o texto vai dizer assim, que Sara prepara o bolo e pode comer e vai servir os três. No caso que era o Senhor. E quando Sara vai servi-los e Sara vai adiantar para dentro da casa, o anjo começa a falar com Abraão. Eu tenho visto que você tem propriedade. Eu já vi que você inventou moda, até deitou com H e gerou Ismael. Eu tenho visto que você está muito rico, está muito próspero, mas só falta uma coisa, o quê? O filho da promessa. Porque a amargura de Sara só vai ser pagada depois que eu gerar Isaac no ventre dela. Só que o texto vai dizer, Abraão recebe a palavra fora, mas o milagre já estava sendo gerado dentro. É hoje dizendo nesta noite, tem milagre dentro desta casa hoje. Tem milagre dentro desta casa hoje. Só que o texto, meus irmãos, vai dizer que Sara vai rir. Porque Sara olhou para o seu ventre. E ela olhou para a escultura de Abraão. Mas calma aí, gente. O velhinho está velhinho demais da conta, gente. E o meu ventre também, do jeito que está, não tem como ter filho não, gente. Só que o Romano vai dizer que Abraão creu em Deus. Não olhou para o ventre de Sara, mas foi glorificando. Olha, ele foi fortificado, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. É Deus dizendo nesta noite, a promessa que ele fez, não importa a sua idade, não importa como está o teu ventre, o que importa é, promessa não tem prazo de validade. O que Deus prometeu vai acontecer, o que Deus falou vai acontecer, ainda que as pessoas estejam rindo, ainda que esteja debochando, mas entenda uma coisa, o Deus da promessa, ele está dentro desta casa, dizendo para você nesta noite, não temas, porque eu sou contigo, 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 se prepara, Deus, aleluia, Deus do milagre, ele vai tocar a tua mão hoje, ele vai abrir a tua mão hoje, você que estava chorando, vai voltar a sorrir a partir de hoje. Só que o texto diz que Sara, ela agora começa a gerar aquela criança. Só que o texto vai dizer que os mesmos três, que era vai aparecer na casa de Ló agora. E quando ele apresenta na casa de Ló, o texto vai dizer que Ló vai pegar uma das suas serviçais e vai fazer algo para servi-los. Observe uma coisa, a recepção de Abraão
tanto lá para Sodoma e Gomorra. E os três deram vai responder: porventura eu, o Senhor, ocultaria alguma coisa de ti, Abraão, meu amigo? Pastor Jerônimo, o que isso quer dizer para poder caminhar dentro do texto para chegar em Isaac? Quando você recepciona Deus da forma correta, você não é mais um colega, você é um amigo de Deus. E a palavra nesta noite é: recepciona Deus da maneira correta. Para de orar por minuto e dizer: para Deus eu digo bom, é para Deus. Para de pegar o microfone, cantar todos os afinados e dizer: é para Deus. Eu já sabei, para Deus eu digo é a melhor mensagem, é o melhor louvor, é a melhor adoração. Para desse negócio e dizer: é para Deus. E Deus entende não. Se é para Deus, tem que ser um dia melhor. Caminhando dentro do texto. Aí o texto vai dizer que Abraão deu um jeitinho, nasceu Ismael, e Abraão se contentou com aquilo que Sara ajeitou. Só que o texto vai dizer: o que Deus fala, está falado e pronto, acabou. Só que Deus olhou e disse: o negócio não é Ismael, o negócio é Isaac. O rei que eu digo Abraão é Ismael, é Isaac. Isaac nasce. Só que nós olhamos o texto sagrado, nós iremos entender dentro da trajetória de Abraão, todas as vezes que Deus falava com Abraão, todas as vezes que Deus fazia alguma coisa na vida de Abraão, o que Abraão fazia? Levantava o altar. Deus dava vitória, Abraão levantava o altar. Deus falava, Abraão levantava o altar. Gênesis 21, verso 8. Verso 6, o menino já nasce, já tem nome, é Isaac, significa sorriso. Verso número 8, o texto vai dizer: quando Isaac nasce e é desmamado, Abraão vai dar um grande banquete. Qual é a diferença, pastor Jerônimo, de fazer o altar e dar um grande banquete? Altar fala de sacrifício. Altar fala de renúncia. Altar fala de particularidade entre você e Deus. E banquete, pastor, é aquilo que tem pessoas que não têm compromisso, pessoas que não têm intimidade, pessoas que não têm comunhão. E aí, todo mundo vem para o banquete. Só que o texto vai dizer, capítulo 21, verso 8, quando Abraão ele vai fazer um grande banquete, o texto diz, Gênesis capítulo 22, Deus se apresenta e diz: Abraão, eu quero Isaac de volta. Por que isso, pastor Geraldo? Porque Abraão saiu do propósito de Deus. Abraão, ele sai da chamada que Deus queria com ele. E qual é a chamada de Abraão? Levantador de altar, confessador de altares para Deus. E aí, pastor, depois que Abraão me incomoda, o que Deus faz? Deus se apresenta e diz: Abraão, eu quero Isaac de volta. E o Senhor olhou e disse: aonde que é para levar Isaac? Presta atenção, eu vou dizer o caminho. Prepara a lenha, prepara o jumento, prepara o holocausto. E agora, coloca a lenha sobre o jumento. E os moços vai te acompanhar. E Isaac, juntinho com você. E para onde você vai? Eu vou te levar para o Monte Moriá. Abraão está caminhando agora para o Moriá. Abraão está com os animais, com a lenha, os moços e Isaac. Isaac se perguntou: papai, eu estou vendo um negócio diferente de hoje. E o que, meu filho? Eu estou vendo os moços, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo os animais que estão carregando a lenha. O Senhor está aqui também, eu estou aqui, mas está faltando uma coisa, papai. O que é? Um sacrifício, que é um cordeiro. Só que Abraão tinha a convicção de uma coisa: o Deus proverá e ia prover a cura daquele monte. Eu tenho essa palavra sobre a tua vida nesta noite. Se prepara, o Deus proverá, ele vai prover a sua vida a partir de hoje. O segredo de Deus para Abraão é obediência. Aleluia.
iremos sacrificar e depois nós iremos descer. Olhe para o texto, você vai ver Deus dizendo: Abraão, pode subir que eu te dar vitória. No texto não tem. Deus falou para Abraão: pode subir que eu vou te dar vitória. Não tem. Só que Abraão tinha convicção de uma coisa: o mesmo Deus que deu a promessa era o mesmo Deus que ia prover sobre a vida dele. Tem pessoas que têm fé para receber, mas não tem fé para devolver a Deus aquilo que é de Deus. Abraão tinha fé para receber, mas tinha fé para devolver o cume no monte do rei. É Deus dizendo nessa noite: tenha fé para receber, mas tenha fé para devolver quando Deus pedir a promessa de volta. Abraão, ele deixa os moços. Abraão pega a lenha e diz: Isaac, coloca a lenha nas costas. E aí? Vamos subir ao monte agora e vamos sacrificar a Deus. Uma coisa olhando para o texto, eu vou aprender. Abraão coloca o peso da responsabilidade sobre a vida de Isaac. E qual é, pastor Jerônimo? A dificuldade dos dias de hoje, já que é culto da família. Os pais já não tem mais colocar responsabilidade sobre os ombros dos filhos. A síndrome de Jó no meio das famílias. Pastor, como que é a síndrome de Jó? Os filhos pecavam, os filhos erravam, e Jó iria sacrificar a Deus. Mas não vejo Jó repreendendo os seus filhos. Só que Abraão é diferente. Eu vou colocar o peso da responsabilidade no ombro de Isaac. Para Isaac entender uma coisa: altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de calejar o sombro. Eu disse na escola bíblica dominical, repito, a cadeira no altar não é estátua, é sacrifício. O altar não é estátua, é sacrifício. Muitas vezes olhamos para o altar e dizemos: é bonitinho, as pessoas sentaram ali, mas Deus está dizendo: muitos deles já têm carregado lenha nas costas, já tem calo nas costas, porque altar é lugar de carregar lenha, altar é lugar de ter calo nas costas, altar não é estátua, altar não é outdoor, altar é lugar de sacrifício. Isaac, ele vai carregar lenha. Enquanto Isaac vai subindo, Abraão juntinho com ele. Abraão prepara o altar, coloca as pedras. Abraão coloca a lenha. Abraão prepara toda a liturgia do sacrifício naquele altar. E Isaac olhou e disse: vou perguntar ao papai mais uma vez: papai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo pedra, e eu estou vendo cutelo. E cadê, papai, o cordeiro que vai ser sacrificado? Aí Abraão tomou a palavra e disse: meu filho, fica tranquilo, o Deus proverá, vai prover na minha vida aqui hoje. É Deus dizendo nessa noite: quer ter resposta de Deus, seja obediente ao altar de Deus. Quer ter resposta de Deus, seja obediente ao altar de Deus. Quem é obediente ao altar, o Deus proverá, se manifesta sobre a vida dele. Quem é obediente ao altar, o Deus proverá, ele vai prover na vida dele. Abraão agora pega Isaac, coloca em cima do altar, amarrado. E o texto vai dizer que Abraão vai tomar uma distância, segundo a Bíblia vai dizer, que é de 7 passos para trás. Para que isso, pastor Geraldo? Para poder ganhar impulso e sacrificar Isaac. Só que dentro da Bíblia, dentro da numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição de Deus. Abraão então 7 passos para trás. E Abraão, com o cutelo na mão, para ganhar velocidade e pressão, ele vai caminhando em sentido ao altar. Só que o texto vai dizer: Abraão não questiona, Abraão não murmura, Abraão não vai enganar, Abraão só vai obedecer
sacrificar. Quando Abraão olha para trás, o texto diz: o cordeiro está amarrado. E Abraão olhou e entendeu uma coisa: todavia que eu sou obediente ao altar, a bênção de Deus vai estar atrás de mim, para se cumprir o que está escrito no Antigo Testamento. E o que está escrito, pastor Geraldo? Não precisa correr atrás da bênção. A bênção, ela vai atrás de você. É Deus dizendo nesta noite: se prepara. Quando você é obediente à voz de Deus, quando você é obediente à voz que ecoa no altar, a bênção, ela vai atrás de você. Ela está atrás de você para se cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada. E o texto diz que Abraão não sacrifica Isaac. Isaac, ele é destravado no altar. O cordeiro está preso e Abraão agora vai sacrificar a Deus. E aí, pastor João, qual é o desfecho da história? É Deus dizendo uma coisa para mim nessa noite: aquilo que Deus te deu como sorriso não vai trazer tristeza dentro da sua casa. A promessa que Deus fez na vida comigo, o diabo não vai tocar. O altar, ele não toma, ele devolve. Mas Deus quer ver sua integralidade perante a ele nesta noite. Se você serve